Trata-se de um projeto denominado Projeto Futurice, destinado a aumentar a autonomia das universidades. O que é um paradoxo, porque a universidade é autônoma, segundo um preceito constitucional, é o artigo 207, e tem o seu financiamento definido também constitucionalmente no artigo 212 da mesma Constituição Federal. De modo que esse programa prevê uma coisa muito importante e que afeta a autonomia da universidade, que é a adesão ao programa, implicando essa adesão à contratação de uma organização social para administrar aspectos importantes da autonomia da universidade, conforme estabelece o artigo 207 da Constituição. Assim, esse programa prevê 3 eixos de ação, um deles diz respeito ao investimento em tecnologia, inovação e empreendedorismo, estando obrigada a universidade a seguir as definições estabelecidas por essa organização social, uma entidade privada, para o fim de desenvolver esse eixo, que é o eixo, então, do desenvolvimento da inovação e empreendedorismo. Uma implicação imediata disso é que a universidade, ao aderir ao programa e concedendo essa capacidade gestora a uma organização social, ela, a universidade, abre mão de uma parte importante da sua autonomia. A autonomia de gestão financeira e patrimonial e parte da sua autonomia acadêmica, na medida em que a organização social vai coordenar ações destinadas à pesquisa em tecnologia e inovação, que são apenas uma parte, verdade, que é importante, mas uma parte da atividade acadêmica que a universidade desenvolve. Então, esse é um aspecto grave, porque implica a universidade abrir mão de parte da sua autonomia, que é constitucional e, como tal, não cabe à universidade alterar os preceitos constitucionais. Só uma mudança na própria Constituição é que permite a alteração da autonomia. Por outro lado, é bom nós pensarmos que a autonomia se dá na relação da universidade com o ente que a mantém. No caso das universidades públicas, esse ente é o próprio Estado. Por isso, no caso das universidades federais, é a União que mantém as universidades. Então, a universidade é autônoma face ao seu mantenedor, que é o Estado, assim como as universidades privadas devem ou deveriam ser autônomas face às fundações privadas que as mantêm. Então, a autonomia é um processo relacional definido, um processo em que a universidade se coloca com capacidade de oferecer os seus cursos, escolher seus dirigentes, estabelecer suas regras, definir os currículos dos seus cursos, definir suas pesquisas, seus programas acadêmicos, a sua extensão, etc. E isso não é uma concessão do Estado, isso é um preceito que está na Constituição Federal. Então, a autonomia não é uma concessão do Estado, não é uma benesse que dependa da boa vontade desse ou daquele governo. É um preceito constitucional que as universidades não podem abrir mão. O segundo aspecto importante, negativamente, das
desse projeto Futurice é que a universidade abre mão de parte do seu patrimônio, podendo inclusive doar parte do seu patrimônio, ou vender serviços, ou possibilitar o aluguel dos seus imóveis, entre outras medidas de caráter patrimonial e financeiro, para que, com o recurso arrecadado, constitua-se um fundo gerido pela organização social que vai agora financiar os programas de tecnologia e inovação a serem executados pela universidade, segundo as orientações e diretrizes das organizações sociais. De modo que essa ideia de que o programa Futurice visa aumentar a autonomia das universidades é um paradoxo, porque o que de fato ocorre é uma perda de autonomia pela universidade, que passa parte de suas atribuições gestionárias e atribuições acadêmicas para uma instituição privada, que é a organização social. O Futurice, portanto, ele admite uma escolha, admite uma adesão da universidade ao programa. Mas, uma vez feito, o programa passa a ser imperativo. O Futurice, ele é imperativo, ele ordena. É equivalente a dizer, vire-se, mexa-se, faça. Futurice é isso. É uma ordem que a universidade permite que uma entidade privada, dê a ela por sua própria escolha. É mais ou menos o seguinte: mande em mim, faça, vou passar a fazer, a universidade passa a fazer aquilo que outrem, a organização privada, organização social, determinar. E isso pela própria escolha da universidade. Então, um paradoxo é uma medida sem sentido que a universidade dê de mão beijada parte da sua própria autonomia. Esse é o Futurice.